meus alunos da primeira série. Vamos dar continuidade aqui às aulas, capítulo 5, que fala de comunidades e populações. Vamos falar das características, no tópico 1, das características estruturais de comunidades. Como vocês sabem, algumas populações elas vão surgindo ao longo dos anos. Ao longo dos anos são mais mudantes em uma determinada época que em outras. Vamos entender que determinar a frequência relativa de determinada espécie para saber a dominância, saber quem de fato está mais presente naquele local, é de uma forma simples de fazer. No caso da frequência relativa, você pega a quantidade de espécies de uma população e divide pelo número de indivíduos daquela comunidade e obtém um resultado e multiplica por 100 para saber a porcentagem. Aí você sabe de fato a dominância daquela espécie naquela comunidade, dominância da população naquela comunidade, certo? Vamos entender tópico 2, que fala da dinâmica da comunidade, sucessão ecológica. Como vocês sabem, os seres vivos que compõem uma comunidade, elas sofrem influência do ambiente, mas também elas podem alterar esse ambiente. Então, pode ocorrer mudança na composição de espécies ao longo do tempo, pode levar ao estabelecimento de uma comunidade estável, autorregulada, que dificilmente vai ser alterada, certo, gente? Ter alterações em sua estrutura. Então, a comunidade estável, gente, é denominada comunidade clímax, certo? Então, ela vai ocorrer de acordo com o estágio de desenvolvimento, que é chamado de sucessão ecológica. O nome dos estágios é os estágios seral, que vai corresponder assim, os estágios. Vai acontecer em um processo naçozonal, vai ser um processo contínuo. Vai ocorrer em resposta a modificações nas condições ambientais locais, provocada pelos próprios organismos, os estágios serais, e termina com o estabelecimento de uma comunidade clímax, certo, gente? Então, como vocês sabem, a sucessão ecológica ela pode ser primária ou secundária. Primária, gente, quando ela vai ocorrer em locais abandonados, em locais que nunca teve desmatamentos, em locais, por exemplo, como dunas de areia, rochas vulcânicas, superfícies nuas de rochas. Então, como as espécies desenvolvem nessas áreas, isso é chamado de sucessão primária. Na sucessão secundária, você tem uma área que ela foi devastada pela atividade humana, então ela vai começar a desenvolver até atingir o estágio clímax, certo? Vamos lá. As sucessões primárias demoram mais tempo que as secundárias para atingir o clímax. Na sucessão primária, em dunas, por exemplo, em regiões de derramamento de lava, estima que seja necessário pelo menos 1000 anos para o surgimento de uma área equilibrada, né? Uma área que atingiu climas com várias espécies de árvores e animais, certo? Então vamos entender aqui a dinâmica, só para nós entender a quantidade de anos. Por exemplo, você tem um campo abandonado, surgimento de gramínea ocorre de 1 a 10 anos. Arbusto começa a surgir 10 a 25 anos, sem interferência humana, viu, gente? 25 a 100 anos, nós temos o surgimento de florestas coníferas. Depois dos 100 anos, você tem o clímax, certo? Então, a comunidade está estável, certo, gente? Vamos entender no tópico 3 as interações entre populações de uma comunidade, tá bom, gente? Então, como vocês sabem, os organismos, eles têm que interagir entre eles. Então, a interação desses organismos ou indivíduos pode ser de uma mesma população intraespecífica. Então, é chamada de relação intraespecífica, do mesmo indivíduo, mesma espécie, mesma população. E pode ser indivíduo de espécie diferente, populações diferentes. Então, interespecífica. Então, vamos entender o seguinte, que existem interações harmônicas ou positivas, certo? Que são aquelas que não há um pingo de prejuízo para nenhuma das partes. E pode ser desarmônica, podendo levar prejuízo para uma das populações, certo? Então, verifica-se que, mesmo uma relação desarmônica, pode ter efeitos indiretos positivos,
pois são importantes para o equilíbrio das populações que interagem. Então, essas interações sempre elas vão beneficiar ou um ou outro, certo? No tópico 3.1, nós vamos falar interações intraespecíficas, interações entre espécies, mesma espécie, mesma população, certo? Vamos falar de sociedade, relações interespecífica, intraespecífica, harmônicas. Na sociedade, você tem grupos da mesma espécie, como vocês sabem, só que com divisão de trabalho, não restrita a períodos reprodutivos, certo? Então, as diferentes funções podem ser exercidas por indivíduos que são anatomicamente diferentes. Então, se eles são da mesma espécie, têm estrutura diferente um do outro, de acordo com suas funções, eles são chamados de uma sociedade heteromórfica, certo? Vamos lá. Em outra sociedade, apesar de também haver divisão de trabalho, os indivíduos não são diferentes. Não são o que? Morfologicamente, anatomicamente diferentes. Para exercer uma função. É uma sociedade isomorfa. Um exemplo disso de sociedade isomorfa humana. A sociedade humana é um exemplo de sociedade isomorfa, que nós temos a mesma anatomia. Bom? Os insetos sociais, por exemplo aqui, são excelentes exemplos de sociedades heteromorfas, certo? É o caso de abelhas, formigas, cupins. Bora lá. Vamos entender aqui as abelhas. A maioria das espécies de abelha, como vocês sabem, não vive em sociedade. A maioria das abelhas. Elas têm hábito solitário. Algumas espécies. Então, as abelhas sociais, por sua vez, podem formar colmeia com até 50 mil a 100 mil indivíduos. A sociedade de abelha é dividida em castas, em 3 castas. Você tem operárias, que são fêmeas estéreis, cuja função é realizar a atividade, trabalho da colmeia. Você tem a rainha, geralmente uma só por colmeia. Ela é encarregada da reprodução. Você tem o zangão, que é um macho, carregado pela fertilização dessa fêmea, no caso da rainha. E seu número por colmeia é relativamente pequeno. Então, vamos entender que poucos dias depois de estar completamente desenvolvida, a rainha vai realizar o voo nupcial, no qual encontra um ou mais zangões e inicia a cópula. Os espermatozoides vão ser armazenados no sistema reprodutor da rainha e no decorrer do tempo vão sendo fecundados, dando ovos que ela produz. Os ovos fecundados dão origem a fêmeas. Na maioria, operação estéreis. E uma das fêmeas, no entanto, é alimentada por mais tempo com a geleia real para ela se transformar em rainha posteriormente. A rainha tem vida relativamente longa, podem viver alguns anos, enquanto as operadas dificilmente ultrapassam de 1 mês de vida. Os zangões são originários de ovos não fecundados, partenogênetos. Eles se formam. Eles são formados ao longo da vida das rainhas, ao mesmo tempo que as operárias. Os zangões não têm vida longa, como vocês sabem, pois não são adaptados à procura do alimento. Então, depois da cópula, eles deixam de ser alimentados e morrem de fome pela operária, né? Formiga, outro exemplo de sociedade. As formigas, elas são sociais, claro. Os adultos são fêmeas, com raras exceções, que estão divididas em 2 caixas, pelo menos. Tem as fêmeas férteis, que são as rainhas, cujo papel dela é a postura de ovos, né? Reproduzir. Dependendo da espécie, os ninhos podem ter 1 ou mais rainhas, depende muito da espécie. Temos as operárias, que são sempre fêmeas estéreis, não têm asa e realizam todas as demais atividades da colônia: coleta de água e alimento, alimentação da cria, da rainha e construção e defesa do ninho. Os machos são alados e aparecem em geral apenas por ano, na época do acasalamento. Nessa época, a rainha também desenvolve asas para voar, então juntos eles propiciam o voo nupcial. E após a cópula, os machos morrem e as rainhas não retornam mais ao lugar de origem. Então ela vai em busca de outro local para fazer seu ninho. Com os cupins, são sociais, como vocês sabem também.
eles apresentam maior diferenciação morfológica. Tem os soldados, machos ou fêmeas estéreis e vigorosos, com cabeça robusta, os cupins e mandíbulas fortes, encarregados de defender o cumpizinho. E os operários, machos ou fêmeas estéreis, que são responsáveis pela alimentação e constituem os operários maior quantidade dos indivíduos nessa colônia, certo, gente? Perdão, colônia. Rei e rainha existe rei e rainha, certo? Nos cupins, constitui o casal real, claro, e são responsáveis pela reprodução. Eles sempre vão ficar juntos na região central do ninho. A rainha é maior que o rei, claro, e apresenta grande desenvolvimento do abdômen. Machos e fêmeas com asas só aparecem em determinada época do ano. Eles saem revoados principalmente a entardecer, por volta das 18 horas, certo? E são atraídos por foco de luz com lâmpadas acesas. Beleza? Bora lá, turma. Vamos nós. As colônias sempre vai se caracterizar pela associação de um ou mais indivíduos da mesma espécie, certo? De uma mesma espécie, geralmente aparentados ou geneticamente idênticos. As colônias podem ser isomorfas ou heteromorfas, constituídas por indivíduos de uma única forma ou de forma diferente. Os corais são um exemplo de colônia. Em geral, não ocorre diferenciação morfológica. Já como colônias heteromorfas, pode ocorrer várias formas de diferentes indivíduos, certo? Como o caso que acontece com a fisália. Animal marinho, conhecido como caravela, cuja colônia apresenta indivíduos especializados para flutuação, reprodução e defesa. Então, cada um vai ter uma diferenciação morfológica. Caravela, filásia. Então, as interações intraespecíficas desarmônicas. Competição intraespecífica. Pronto, a palavra competição, ela se refere à disputa entre indivíduos da mesma espécie. Então, a maioria dessas competições é por alimento. Ocorre, por exemplo, entre plantas, em busca de luz, nutrientes e água do solo. Disputa entre animais, entre machos da mesma espécie, por alimento, pela reprodução. Quanto maior for o número de indivíduos, gente, de uma população em um meio em que não há recursos suficientes para todos, mais intensa será a competição. Então, pode viver no mesmo habitat, mas nunca o mesmo nicho ecológico, não dá zebra. A competição intraespecífica é um dos fatores que regula o tamanho das populações, certo? Quando fatores genéticos determinam a diferença adaptativa entre os indivíduos, de modo que um tem mais eficiência na exploração de recursos e mais chance de reprodução, a competição intraespecífica torna-se intimamente relacionada com a mudança evolutiva por seleção natural. Nós temos que falar também de predação intraespecífica ou canibalismo. Ocorre quando a predação de indivíduos da mesma espécie. É o caso do besouro castanho, que ele se alimenta das larvas, certo? De sua própria espécie, certo? Já como interações no tópico 3.1, como interação interespecífica de indivíduos diferentes, podemos ter harmônicas, podemos ter mutualismo, protocooperação, inquilinismo, comensalismo. Temos mensalismo, antibiose, predatismo, parasitismo e competição interespecífica. O termo de simbiose foi criado em 1879 pelo biólogo de Bari. Tem sido utilizado como sinônimo de mutualismo, mas não é. Na simbiose, os indivíduos é uma forma de uma associação estável entre os indivíduos, seja uma interação positiva ou negativa. Assim, poderíamos considerar três tipos bem definidos